Galera, e após o vexame da seleção brasileira, ainda temos muitas coisas de bastidores, hein? Depois do Rafinha dar aquela declaração, depois do Brasil passar aquela vergonha, né? Na Argentina, tomar 4-1 de uma maneira assim, muito vexatória. A gente vai ver aqui um pouco do lado da Argentina, galera. Tem um vídeo aqui que a gente vai reagir, a gente vai ver a reação dos argentinos. Eles estão agora se achando, né? Venceram os brasileiros de maneira assim, muito suprema, por assim dizer. E teve toda aquela questão, né? Do Rafinha, né? Da provocação. Então vamos ver aqui o que foi que os jogadores da Argentina falaram, inclusive o Lionel Messi, que nem estava na partida. O Messi também falou sobre esse assunto e você vai ver aqui agora junto comigo como que os argentinos eles se comportaram, o que eles falaram sobre esse assunto. Já se inscreve no canal, ativa o sino e vamos agora acompanhar tudo isso aí. Vamos ver. Seleção brasileira, e Rafinha passou vergonha após provocar os jogadores argentinos antes do jogo. Fique até o final do vídeo e veja o que falaram alguns craques argentinos após a goleada histórica. Antes de a bola rolar, havia uma grande expectativa para esse confronto. Depois que Rafinha, em uma entrevista para o ex-jogador Romário, disse que iria bater nos argentinos dentro e fora do campo. Essa fala gerou uma grande polêmica e diversas reações. Alguns a favor, mas a maioria contra a declaração de Rafinha. Isso inflamou nitidamente os argentinos, que por sorte da seleção brasileira, não contaram com o gênio Lionel Messi. Porém, numa noite histórica, a Argentina não tomou conhecimento do Brasil e derrotou a equipe do técnico Dorival Júnior por 4-1, diante de um Monumental de Núñez totalmente lotado. Líder das eliminatórias, a Argentina já entrou em campo para o Mundial de 2026, já que a Bolívia não conseguiu vencer o Uruguai. E assim, não teria mais chances de consegui-la. A vitória contra o Brasil nem era necessária para os argentinos, que chegaram aos 31 pontos na tabela e devem usar um tempo alternativo nas 4 rodadas finais do classificatório. Foi um primeiro tempo para se esquecer. Com apenas 3 minutos, a Argentina já fez 1-0. Julián Álvares recebeu de Almada, passou entre Murilo e Arana, aproveitou que a bola subiu um pouco e completou na saída de Bento. O gol anunciou a torcida argentina no Monumental e deu ainda mais gás para a equipe liderada por Rodrigo de Paul. Aos 11, Molina cruzou da direita. A bola passou por todo o mundo. Teve um desvio leve em Murilo e chegou aos pés de Enzo Fernandes, que completou sem dificuldade. Abatido, o Brasil parecia nas cordas e batidas, flertando com uma goleada histórica. Até que, aos 26, Matheus Cunha tirou um gol da cartola. Ele pressionou Cristian Romero, forçou um erro do zagueiro, roubou a bola e bateu no cantinho de Dibu Martínez. O gol deu um novo ânimo ao Brasil, que trouxe algumas chegadas em cruzamentos, mas ainda havia mais um gol para o time da casa. Aos 36, Enzo extrai a bola na área e McAllister completou na saída de Bento, marcando o terceiro da Argentina. Dorival fez 3 mudanças no intervalo para tentar melhorar o Brasil. Tirou os desligados Rodrigo, Joelinton e Murilo e colocou Endrick, João Gomes e Léo Ortiz. A seleção, porém, cometendo muitos erros, como num corte errado de Ortiz, que quase resultou no gol de Julián Álvares. Filho de Diego Simeone, o atacante Juliano. Simeone substituiu Thiago Almada. E com apenas 4 minutos em campo, conseguiu marcar seu primeiro gol pela seleção principal, o 4º da Argentina, numa jogada em que o Brasil pareceu desistir do lance. Rafinha, em cobrança de falta, até acertou a travessão perto do fim do jogo, mas o Brasil não conseguiu reagir. Numa noite histórica, a torcida argentina apresentou Olé desde a primeira etapa e ainda fez 1 minuto de silêncio para a equipe brasileira, que não vence a Argentina há 6 anos. Ainda durante o jogo, houve princípio de confusão com Rafinha, que passou em branco e mal pegou na bola.
Era visível que ele entrou pressionado por suas declarações infelizes. Com a derrota, o Brasil caiu para a 5ª colocação e segue sem conseguir mostrar evolução tática nos jogos. A derrota manteve o Brasil com 3 tabus contra seu principal rival. O mais longo é no Monumental de Nunes. Já são quase 30 anos desde a última vitória brasileira no local. Foi em um amistoso, em 8 de novembro de 1995, vencido por 1-0, com gol do estreante Donizete Pantera. De lá para cá foram 5 jogos no Monumental, com 1 empate e 4 vitórias argentinas. Na Argentina, a seleção brasileira não vence há quase 16 anos. A última vez foi em 5 de setembro de 2009, quando o Brasil, comandado por Dunga, derrotou um rival que tinha Maradona como treinador. O jogo foi no Gigante de Arroyito, em Rosário. O Brasil venceu por 3-1. Já a última vitória contra a Argentina, em qualquer lugar, foi em 2019. Naquele ano, a seleção venceu o rival na semifinal da Copa América por 2-0, no Mineirão. Depois disso foram 4 vitórias argentinas e 1 empate. Não foi um jogo violento, apesar dos 9 cartões amarelos aplicados pelo julgado Andrés Rojas, da Colômbia. Mas claramente havia um clima diferente contra Rafinha, que ao longo da semana disse em entrevista ao ex-craque Romário que daria porrada nos argentinos. Prova disso foi a ocorrência do goleiro Dibu Martínez no fim do primeiro tempo. Ele saiu do seu gol, foi em direção a Rafinha e deu uma trombada no jogador brasileiro. A situação gerou uma discussão entre jogadores das duas vezes. Logo após o fim da partida, Nicolás Tagliafico, lateral titular da Argentina, comentou sobre a polêmica declaração de Rafinha antes da partida, vencida por 4-1 pelos irmãos. O atacante do Brasil falou em dar porrada neles, em entrevista a Romário. No Monumental, a seleção perdeu por 4-1. Ele pediu desculpas? Indagou um jornalista argentino. Não estava no momento, mas ele disse que traduziram mal o português. Bom, já passou. Eu ainda ganhei um amarelo na primeira falta que fiz. Risos. Mas dentro de campo é assim, completou. O vexame da seleção brasileira diante da Argentina foi tão impactante que, na transmissão da TV Globo, o ex-jogador e comentarista Roger Flores não poupou críticas ao que considerou o pior desempenho da seleção desde o fatídico 7-1 para a Alemanha, na Copa do Mundo do Brasil, em 2014. Desde o 7-1, assistido à semifinal da Copa do Mundo de 2014, eu não senti tanto constrangimento numa partida de futebol da seleção brasileira. É constrangedor hoje. Obviamente, senhor Edinaldo Rodrigues, vamos cuidar um pouquinho do futebol, disse Flores após o 4º gol da Argentina. Flores ainda citou a necessidade de reformulação para o próximo Mundial, que já será disputada no ano que vem. Temos que ter reformulação, temos que pensar na próxima Copa do Mundo, que é daqui a um ano. E essa seleção não tem nada de pronto. É entregue. Para finalizar, ele pediu a missão do treinador. Cara, assim, sobre essa fala, é uma coisa que é verdade, né? Realmente trouxe muita vergonha para quem assistiu. E se for comparar com aquela vergonha passada pelo Brasil em 2014, vamos dizer que aquela vergonha foi pior porque foi em Copa do Mundo e foi, assim, dentro de casa, né, de fato. Mas essa contra a Argentina não fica muito atrás não, viu, galera? Porque a maneira que foi, cara, e contra a Argentina, entrou também pra história, né? Porque o Brasil nunca tinha tomado quatro gols, né, pelas eliminatórias na história para nenhum clube. Agora imagine você tomar 4 pra Argentina, sendo completamente dominado. Porque contra a Alemanha teve chances de fazer gol. Se você pegar os números, você vai ver que o Brasil foi amassado, foi. Mas teve chance também. Agora, contra a Argentina, não. O Brasil em nenhum momento ameaçou a Argentina. Então, pra mim, é tão pesado quanto. Foi, assim, algo, enfim, terrível. Terrível demais. Treinador. Gosto do Dorival. Tenho o maior respeito. Fez um grande trabalho no futebol brasileiro. Mas na seleção não deu certo, não funcionou. E não temos mais tempo de espera. Ele não tem nenhuma possibilidade de ter uma boa expectativa.
Outro comentarista que também detonou Dorival Júnior e a seleção brasileira foi o ex-jogador Felipe Melo. Ele destacou a atuação da Argentina na goleada por 4-1 sobre o Brasil nesta terça-feira, 25/3, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 14ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em vídeos publicados no Instagram, o novo comentarista do Sport TV respondeu de forma cortês às provocações enviadas por torcedores argentinos e detonou a performance da seleção brasileira. O que estou recebendo de mensagem dos argentinos depois do jogo? Temos que dar os parabéns para os caras. Na verdade, foi um baile. Que saudade de ver o Neymar. É difícil falar agora. O Brasil nem competiu. E 4-1 ficou barato para o Brasil. Começou. Aos argentinos, que grande partida. Foi 4-1, mas poderia ter saído mais gols. Há uma diferença incrível entre as duas equipes. A Argentina é uma equipe muito bem treinada, com jogadores que querem jogar e lutar a cada centímetro do campo. Já o Brasil, é difícil falar, mas foi uma grandíssima partida da Argentina, avaliou Felipe Melo. Felipe Melo também criticou o técnico Dorival Júnior por ter tirado o atacante Matheus Cunha, autor do gol verde-amarelo da partida. O ex-volante, que foi campeão da Copa das Confederações de 2009 e disputou a Copa do Mundo de 2010 pela seleção brasileira, ainda registrou uma partida em que contribuiu para uma vitória expressiva sobre os argentinos fora de casa. O único jogador que ele jogou, eu não tirei. Matheus Cunha. Ele foi o único que marcou em cima. Por isso fez o gol. Estava correndo errado? Estava correndo errado, mas como todos os outros. Foram lá e tiraram ele, avaliou. Para ganhar esse tipo de jogo, você tem que, no mínimo, competir. E não foi o que aconteceu. Eu sei o que falo, porque joguei pelo Brasil contra a Argentina em Rosário. E ganhamos de 3-1, em 2009. Pelas eliminatórias da Copa de 2010. Quem também se pronunciou em suas redes sociais após o jogo foi o craque argentino Di Maria. Ele, que já tinha respondido à ameaça de Rafinha com emojis de risos, desta vez ironizou o brasileiro. Um jogador de futebol tem que ter muita responsabilidade ao comentar sobre um adversário. Não é legal dizer que vai bater dentro e fora de campo. Isso deixa um clima pesado e pode gerar uma grande confusão a qualquer momento. Não acredito que ele tenha falado por maldade. Deve ter se empolgado diante de uma das lendas do futebol, o Romário. Mas espero que ele aprenda a lição e saiba que o respeito é muito importante quando se trata de um jogo entre duas das maiores seleções de futebol do mundo. O jornal Marca escreveu sobre o jogador brasileiro. A noite mais difícil de Rafinha, referindo-se a toda a polêmica em que o atacante do Barcelona se envolveu em campo. Já o jornal AS, que também é espanhol, escreveu: a porrada que levou foi Rafinha. A Argentina é campeão do mundo, tem um plano de jogo claro. Os jogadores mais jovens valorizaram tanto quanto os pilares dos últimos anos. Scaloni administra o grupo perfeitamente. O Brasil, por outro lado, é um grupo de estrelas, cercado por jogadores menos talentosos, que não aprenderam a competir como um tempo e que lutaram para prevalecer contra praticamente qualquer adversário. E também tivemos aqui a fala do Messi, né? O Messi, ele deu aquela cutucada no Rafinha. Ele disse: dentro, fora, em qualquer lugar com essa seleção, sempre falando com futebol. Parabéns pela partidaça que fizeram nessa noite também, pela vitória contra o Uruguai. Isso claramente foi uma alfinetada no Rafinha, né, que falou antes da partida, né, e disse que daria porrada neles, né. Isso aí ficou muito claro. Então o Messi quis dizer o quê, né, que a Argentina, ela responde em campo, né, e não fica falando fora. E isso, assim, galera, deixa uma lição muito grande, né, muito grande, tanto para os jogadores do Brasil como para o próprio Rafinha, né, que acho que talvez não foi a intenção dele, eu imagino, que causar esse alvoroço todo. Mas foi bom para ele aprender que antes
antes de você falar alguma coisa, você precisa provar aquilo, né? E fica muito melhor quando você falar depois. Não adianta você falar antes uma coisa que você depois não vai conseguir fazer. Talvez se fosse no Barcelona ele conseguisse, porque no Barça ele realmente está deitando. Mas com essa seleção, enfim, ele nunca mostrou nada assim que fosse fora da curva, né? Sempre se mostrou um cara ser muito bom, mas ultimamente na seleção ele não estava com essa moral toda não. Então eu acho que ele deu mole legal, né? Deu mole legal. Deu até uma motivação a mais para os caras. Em campo ficou provado, né? Ficou provado que a Argentina era infinitamente superior e o Messi pôde dar essa cutucada. O Messi que não é muito de falar muita coisa assim, né? Você não vê o Messi constantemente postando nada, nem falando coisas, se envolvendo em polêmica, mas ele fez questão de postar isso, né? O Messi não estava na partida e nem precisou também, né? Eu fico pensando se o Messi estivesse em campo, o que iria acontecer? Porque sem o Messi, eles fizeram 4, imagina com o Messi, que é o cara mais talentoso da seleção argentina, que é o cara que é um extraterrestre. Nem precisou dele, né? Mas se tivesse, acho que seria muito pior, viu? Então, galera, fica esse aprendizado pro Rafinha aí. Tem muita coisa errada também com a seleção brasileira. Provavelmente o Dorival não vai ficar. E estão querendo trazer o Ancelotti, né? Eu já aproveito aí para poder puxar esse gancho. Vocês apoiam trazer o Ancelotti? Vocês acham que outro treinador poderia ser interessante também? Tipo o Jorge Jesus, que treinou o Flamengo, que agora tá no Al Hilal? O que é que vocês acham? E sobre esse vexame, sobre as palavras dos jogadores do Messi, o que é que vocês têm para dizer aí? Deixa nos comentários, agradecemos a vocês e até o próximo vídeo.